Alô, alô, chegando aqui para mais um Café com Consciência. Bem feliz de estar aqui com vocês. Ei, Edmar, você já chegou aqui. Coisa boa. Desculpa o atraso, eu acabei precisando organizar algumas coisas aqui antes, porque muitas ideias, muitas coisas acontecendo na cabeça. Lembrando que o objetivo maior do Café com Consciência é trazer para vocês insights, trazer para vocês, inclusive, coisas novas que estão acontecendo no dia a dia da clínica. E eu tenho feito processos muito profundos com clientes novos chegando com temas, inclusive, diferentes, desafiadores. E a ideia do Café com Consciência é justamente trazer para vocês essas coisas novas, né? Que vem vindo mesmo dos insights das sessões, que vem vindo dos novos estudos. Tenho feito novas especializações também para trazer coisas novas para vocês. Então, estamos aqui hoje para dar continuidade no nosso tema. O que você precisa saber sobre ganhos secundários de ficar na dor? Quem aqui nunca passou por uma situação de um padrão que você aparentemente ou conscientemente você diz, eu não aguento mais repetir isso, meu Deus, eu não aguento mais essa situação sobre dinheiro, sei lá, eu não aguento mais essa situação de relação de casal, eu não aguento mais essa situação no meu trabalho, só parece que eu só atraio pessoas XYZ, nossa, parece que tá indo tudo bem, mas de repente parece que o negócio trava. Ou então até na saúde mesmo, né? Nossa, agora que eu pensei que eu tivesse já num outro nível de conexão com o meu corpo, com a minha saúde, veio mais um baque novamente. Eu atendo clientes de várias naturezas, né? De várias questões, até porque com a constelação familiar eu acabo trabalhando todas as questões que um cliente traz em sessão. Então, por exemplo, se uma pessoa chega com uma questão de relação de casal, nós vamos tratar a relação de casal a partir do olhar das constelações. A pessoa chega com uma questão de trabalho, de negócios, de relacionamento com pares, de relacionamento com chefe, líderes ou até mesmo alguém que é líder. Nós vamos trabalhar isso nas sessões, né? E o que a gente mais vem, o que eu venho mais percebendo, inclusive, quando eu estou nesses atendimentos, que o que mantém, necessariamente o que mantém as pessoas em padrões de dor, em padrões difíceis, as pessoas e eu também, porque eu também, a hora que eu me vejo repetindo padrão, eu vou fazer os mesmos caminhos, as mesmas percepções que eu faço com os meus clientes e que eu vou fazer aqui com vocês. Hoje nós vamos dar seguimento, a gente já falou algumas coisas, mas nós vamos dar seguimento a esse assunto. Então, o que a gente percebe? O além do aparente da questão. Você pode até tomar nota aí, quem está chegando para a live para estudar comigo aqui, já pega papel e caneta, pega água, nós vamos fazer o exercício no final, tá? A Cris está aqui, né? A Cris já chegou também. A Cris esses dias nos deu a honra de participar junto com a Bia e fazer um exercício ao vivo, do tipo que eu faço nos programas de tratamento em grupo, nos programas de desenvolvimento em grupo. Foi muito legal, né, Cris? Então, sejam todos bem-vindos. Eu vi que a Luana já está aqui também, a Fê está aqui. Quem mais? A Su está por aí, Edmárcia. Então, sejam todos bem-vindos. Podem perguntar, tá? Paula, eu tenho uma dúvida. Paula, eu vejo que tem uma coisa que parece que eu já sabia o que fazer, mas eu não sei como lidar com isso ainda, sobre algum padrão repetitivo. Faz as suas perguntas aqui também, tá? E eu vou trabalhando com vocês algumas questões. Deixa eu colocar aqui qual é o título da live, e você pode convidar seus amigos, tá, gente? Convida as pessoas que você acha que podem se beneficiar. Eu sempre digo para vocês a importância de convidar as pessoas, porque às vezes a pessoa ela não vem para a live, vou colocar o precisa grande, às vezes a pessoa não vem para a live, mas ela acaba chegando em assuntos parecidos, porque o Instagram começa a entregar para ela, entendeu? Então, manda live sem apego. Se a pessoa chegar, maravilhoso. Se a pessoa não chegar, maravilhoso também. Ela vai chegar no tempo dela para aquilo que estiver disponível para ela, tá? Então, eu estou escrevendo aqui. Ganhos secundários. Ganhos secundários que te mantém na dor. Gente, sentir dor é muito bom, né? Fala aí que sentir dor é muito bom. Quem é que gosta de sentir dor? Ai, vocês não acreditam. Eu escrevi e apaguei. O que você... Ai, barbaridade, você... alguém escreve pra mim? Cris, escreve pra mim, fazendo favor. Você vai escrever aí assim, ó. O que você precisa saber sobre ganhos secundários de ficar na dor. Aí eu fixo o comentário aqui. Pode ser? Vou contar com a tua ajuda. E aí eu também vou enviar para os meus amigos aqui, tá?
para que mais pessoas também possam chegar aqui para estudar com a gente. Vamos lá. Já vou pro assunto principal, enquanto isso você também pode enviar aí para os seus amigos. E a gente já começa. Peraí. Dá vontade de mandar para todo mundo, né? Quem passa por isso também? Ai, gente do céu. Vamos lá. Mandar para mais alguns aqui e já começamos então, tá? Então, gente, olha que interessante que é isso, né? Aí. Ganhos secundários. Eu não gosto. Não gosto do quê? Eu perdi. Tá. Então, alguém escreve para mim fazendo um favor ali, tá? O que você precisa saber sobre ganhos secundários de ficar na dor. Não sei se a Cris não gosta, não sei do que foi, tá? Então, eu vou pedir que alguém, por gentileza, escreva ali para mim, que daí eu consigo fixar o comentário, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre ganhos secundários é que ganhos secundários são secundários. Eles não são algo que a gente vê com os olhos. Porque quem que gostaria de ficar sem dinheiro? Por exemplo, eu atendi um tempo atrás agora. Ah, muito grande a frase. Então vamos lá. O que você precisa saber sobre ganhos secundários de ficar na dor? Tá? O que você precisa saber sobre ganhos secundários de ficar na dor? Eu não gosto de ficar na dor. Ai, gente do céu. Como pode melhorar, como diria a professora Ronita. A comunicação aqui é pior do que a comunicação pelo WhatsApp, né? Porque daí a gente não sabe de qual assunto que a pessoa está falando. Então, a primeira frase que eu quero trazer para o coração de vocês, dessas cartinhas sistêmicas, você pode até repetir comigo aí no seu coração. É o amor que nos liga à nossa família e ao seu destino. É o amor que nos liga à nossa família e ao seu destino. Graças à necessidade que nós temos de pertencer à nossa família, o que é esse pertencimento? Todos nós fazemos parte de uma família, todos nós temos lá uma árvore genealógica, né, que você pode até desenhar aí. Se você parar para pensar, todo mundo tem pai e mãe biológico, se conhecendo ou não conhecendo, todo mundo tem vô e vó, todo mundo tem uma história ancestral, todo mundo tem pessoas que vieram de fora, pessoas que já nasceram no Brasil, todo mundo tem histórias de pessoas que foram abusadas, pessoas que abusaram, porque às vezes a gente acha que a gente vem de uma família que só foi vítima e a gente esquece que lá atrás também tiveram agressores e abusadores na nossa família. Recentemente eu vi uma pesquisa de que os primeiros escravos não foram negros. Os negros escravizaram os brancos na Irlanda. Né? Não sei em que tempo que é isso, eu não sei como é que isso de verdade, né, em termos cronológicos, não me aprofundei nessa pesquisa, mas achei bem interessante isso, porque nós temos muitos rótulos na vida, nós criamos muitos rótulos e muitos conceitos, e nós ficamos muito presos a isso, como se existisse sempre uma vítima e um agressor, como se existisse sempre um culpado e um inocente, como se existisse sempre o bom, o mal, o ruim, né? Então, graças a todos esses rótulos e todos esses julgamentos, nós acabamos ficando só nas aparências das coisas. E o que é constelação familiar e essas profundas terapias hoje em dia, que estudam o eu de uma forma diferente do que a psicologia tradicional, tem nos mostrado que as coisas que acontecem com a gente, na verdade, elas têm um quê bem mais profundo, que são questões, que são pontos simples. As raízes, elas são muito simples. Quando você começa a estudar, você começa a ver, tanto é que se você me assiste sempre aqui, você vai às vezes falar assim, meu Deus, parece que a Paula está falando até a mesma coisa, ela está falando diferente sobre a mesma coisa, mas ela está falando a mesma coisa. E por que que isso acontece? Justamente porque a raiz das coisas é muito simples, porém elas são muito profundas. E muitas vezes a gente não consegue acessar essa raiz porque justamente nós estamos tendo esses ganhos secundários, que são os ganhos além do aparente. E o princípio dos ganhos secundários está nesse amor de alma que nós temos em relação à nossa família. É o amor que nos liga à nossa família e ao seu destino. Você pode, inclusive, escrever essa palavra aí, destino. Eu estou fazendo uma árvore aqui bem simples. Todas as vezes eu desenho uma árvore nova, né? Mas, ó, estou fazendo uma árvore bem simples. Onde aqui está você, aqui estão seus pais, aqui estão seus avós,
aqui estão seus bisavós, seus tataravós, e nós poderíamos crescer essa árvore muito mais, para que você pudesse ter, inclusive, uma visão. Eu gosto de fazer árvore assim, e colocar, quando eu tô com mais tempo, coloco até mais 7, 8, 10 gerações. Vão ficando bolinhas bem pequenininhas, vai ficando tudo confuso, vai ficando tudo muito cheio ali, mas é legal para você começar a ter uma dimensão da grandeza, da grandiosidade do que vem antes de você. E tudo que vem antes de você está atrelado a um destino. O que é um destino? Destino, na verdade, é sim uma programação herdada, que todos nós temos. Você tem uma programação celular, espiritual, não religiosa, espiritual herdada, que é programada para você. Entende? Você tem, porque se você pegar ali e passar um scanner genético em você é 50% pai, 50% mãe. Você é 25% avós, você é 12,5% bisavós. E isso vai crescendo, ou melhor, né? Vai ficando menorzinho, mas existe toda uma influência de todo um campo sistêmico que vem da sua ancestralidade. E que, graças a uma lealdade invisível, uma lealdade que é da alma, nós temos a tendência a repetir os padrões que a nossa família já repete há anos. Então, quando você se vê diante de um padrão que você não aguenta mais repetir, que você está querendo sair dele, o que está por trás disso? A influência da sua memória celular. Então, diga para mim se você compreende o que eu estou dizendo sobre memória celular, tá, gente? Porque memória celular, então, tem a ver com as heranças que vêm da sua ancestralidade, da sua origem biológica. Paulo, não conheço os meus pais, fui adotado, meus pais morreram e uma família me adotou, ou meus pais me entregaram para uma família me cuidar, etc. Não importa, a influência de memória celular que você terá é a influência de memória celular da sua família biológica, tá? Aí, então, existem 3 pontos que nós vamos recapitular rapidamente aqui, para daí a gente percorrer os pontos lá dos ganhos secundários, tá? Inclusive, eu já vou antecipar aqui para vocês, gente, nós falaremos o seguinte, nós já falamos sobre o pertencimento na outra live, que foi há 2 semanas atrás, tá no meu YouTube, tá? Depois eu posso passar o link aqui pelos stories, para você que ainda não acompanha o YouTube, você poder já ter o acesso direto, já entrar nessa live, se você quiser estudar ela também, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre a importância pessoal e nós vamos falar sobre o ser vítima, sobre a necessidade que nós temos de ser vítima, tá? Tem outros pontos aqui que daí nós vamos falando no decorrer. E nós vamos fazer um exercício, então, de você olhando para 2 pontos. Nós vamos fazer um exercício no final aqui, que preciso contextualizar primeiro. Então, você, no exercício, você vai ser conduzido a se perceber e a perceber os pontos que são de ficar nos ganhos secundários da dor e os pontos de ir para o ideal que você deseja. Então, esse exercício vai ser bem bacana, já vai se preparando aí para poder se conectar com isso também, tá? Mas aí eu vou recapitular rapidamente aqui com você que existem 3 pontos de heranças que estão influenciando a gente e fazendo a gente, muitas vezes, ficar olhando para trás, ficar lá no comando do nosso destino. Lembrando, então, mais uma vez, que o que é destino? Destino é uma programação herdada de memória celular e é um campo que vem lá da nossa ancestralidade, das repetições de padrão, o campo, inclusive, do que manteve a nossa família viva. Então, o destino ele não é ruim. As repetições de padrão que vieram lá de trás, elas não são ruins. Elas são, inclusive, a garantia da nossa sobrevivência. Olha que interessante isso. Graças a tudo que foi passado lá atrás e que nós herdamos, sim, na nossa memória celular, nós estamos aqui hoje. E nós temos, inclusive, 2 formas de olhar para a nossa ancestralidade e as dores que vêm do nosso passado ancestral. Nós podemos olhar isso como, coitados, meu Deus, ou então, nossa, que horror que eles fizeram, não devia ter feito isso, que eles são isso, eles são aquilo. Então, a gente pode olhar pelo olhar do julgamento, negativo, inclusive, ou nós podemos olhar para isso aqui como uma grande força. Porque se você olhar cada casal aqui que disse sim a uma vida, se um deles não tivesse dito sim, mesmo que tenha sido através de um estupro, por exemplo, que as pessoas julgam tanto, porque fulana foi abusada. Tá, fulana foi abusada, eu entendo, é uma dor muito grande. Um dia nós vamos estudar a profundidade dos abusos, tá? Porque hoje não é o nosso caso aqui. E que tem uma grande função muito maior do que você imagina.
Mas vamos dizer assim, se este sei lá, tio, vô, tio não, né? Mas vô, vó, não tivesse se envolvido numa relação de abuso, não tinha nascido esse bisavô, e não tinha nascido o vô, e não tinha nascido a mãe, e não tinha nascido você. Entende? Então, quando você olha para o destino, você tem duas opções. Ficar no julgamento de certo e errado, ficar ali conduzindo a tua mente e pensando um monte de besteira que no fim vai fazer você excluir, vai fazer você negar a fonte da vida, ou você pode olhar para tudo isso e falar, cara, eu vou ficar com os sims que cada casal me deu. Eu vou ficar com o sim e a coragem que cada um teve, além e apesar desse destino pesado, de transmitir a vida e a vida chegar para mim. Pega isso, olha que forte, gente. Eu vou ficar com o sim, eu vou ficar com a coragem que cada um teve, além e apesar de toda a dor, de ir transmitindo a vida, transmitindo a vida, transmitindo a vida, transmitindo a vida, até a vida chegar em mim. Isso é a potência do destino. Porque daí você pode assumir o direito, ou melhor, você pode assumir o dever. Você pode assumir o dever de fazer diferente. De ser a ovelha negra da família. Ser a ovelha negra da família é muito bom. Desde que seja feito na luz, tá? Mas então nós temos ali a memória celular. Importante você saber. Nós temos a cultura e nós temos a aprendizagem. Eu sempre gosto de trazer esses 3 círculos aqui para você relembrar. A memória celular é isso que a gente está falando então, da árvore genealógica, das influências lá da nossa ancestralidade, das coisas que eles viveram. A cultura tem a ver com aquilo que a gente chegou. Quando você nasceu, vamos supor que todo mundo aqui, praticamente todo mundo, ou nasceu no Brasil, ou tem algum parente brasileiro, né? Todo mundo que está assistindo deve ter algum parente brasileiro. Se você está me entendendo português, você tem alguma afinidade com o Brasil. Acredito que a maioria das pessoas que vão me assistir tem algo do Brasil, sim? E no Brasil a gente tem uma cultura. Existe uma forma de pensar sobre a vida que já é mais característica do Brasil, dos países latino-americanos, né? Aí tem as regiões. Então, por exemplo, quem foi criado na região sul, normalmente tem um pensamento mais voltado para um tipo de cultura. Quem foi criado mais lá no Nordeste tem um pensamento voltado para mais um outro tipo de cultura, a forma de se relacionar com a família, né? A forma de se relacionar com o trabalho, a forma de se relacionar com o dinheiro. Tudo isso, né, faz parte de um movimento que a cultura de cada local traz para nós já pronto. Quando a gente nasce, já existe uma forma de se relacionar com a vida que aquele meio, que aquela comunidade onde a gente está, já traz pra gente. Entende? E tudo isso, gente, por que eu estou contextualizando isso e trazendo até mais algumas ampliações de consciência a partir desses assuntos aqui? Para que você vá se conectando, porque as coisas que você repete na sua vida, elas têm a ver com isso. Então já vai localizando aí na sua cabeça, parece que isso aqui tem a ver com as coisas que eu aprendi lá na escola. Nossa, isso aqui, eu não tinha me dado conta que as pessoas que cuidaram de mim, eu fui cuidada pelos meus tios, eu fui cuidada pelos meus avós, eu fui cuidada pela comunidade, pela igreja, né? Eu vivi muito tempo voltado para uma religião, ou ainda vivo voltado para uma religião. Tudo isso faz parte da cultura, do local onde você está inserido, das comunidades onde você está inserido, e nós temos uma tendência por conta do nosso desejo de pertencer, escreve pertencer aí, pertencimento, isso é uma lei, tá? O pertencimento é uma lei, a nossa alma segue essa lei incondicionalmente, a nossa alma quer pertencer de qualquer forma. Então diz, quando eu me pareço com algo, eu fico igual, então eu me sinto pertencente. Por isso que quando a gente olha para a cultura, a gente vê os nossos grupos. Então vamos supor que você faz parte de uma religião. Normalmente você vai fazer várias coisas muito parecidas com o meio que você está vivendo ali com aquela religião. Sim? Por que a gente faz isso? Porque a gente quer se sentir pertencente. E muitas vezes a gente se desconecta, e tem uma aula sobre isso lá no YouTube também, onde eu falo da linha, né, que vai da casa até a rua, que é bacana, que vale a pena vocês assistirem também, que tem a ver com isso, tá? Mas o que acontece quando a gente nasce? A gente se desconecta da fonte da vida dos nossos pais quando a gente aprende a julgar.
A gente aprende tanto a julgar que o pai está errado, que a mãe é isso, que o pai não devia ter feito isso, que a mãe não devia ter feito aquilo, que a família é isso, que a família é aquilo, que no fim das contas a gente se desconecta da fonte da vida. A gente se desconecta desses sims maravilhosos que cada ancestral nosso, inclusive e especialmente nossos pais, deram para a nossa vida. E ficando no julgamento, a gente vai buscar outros pertencimentos. Então a gente vai buscar pertencer à escola, a gente vai buscar pertencer ao trabalho, a gente vai buscar pertencer a um relacionamento de casal, a família do relacionamento de casal. A gente vai buscar pertencer à igreja, a uma ideologia, a um time de futebol, a um grupo de XYZ. Às vezes a gente passa por momentos na nossa vida que a gente vai, por exemplo, vai para o amor exigente, vai para um grupo de amor exigente porque tem muito problema de relacionamento de casal. E aí fica feliz porque agora tem um grupo. Agora fica feliz porque alguém sabe do que você está falando. Ou vai para uma religião. Eu mesmo conto muito para vocês como que eu fiquei viciada na religião. Eu vivia só o movimento da religião. Eu julgava todo mundo que não era da mesma religião que eu. Por que fez isso? Porque eu não tinha conexão com os meus pais. Por mais que eu já fizesse constelação, por mais que eu já estivesse nessa jornada de terapia sistêmica, eu ainda não tinha me conectado profundamente com essa raiz da minha vida, com essa profunda fonte de vida que vem especialmente dos meus pais e dos meus ancestrais. Então, eu tinha a necessidade de ficar num grupo para eu me sentir parte de algo. A gente não consegue ficar em solitude, se sentir bem com a nossa própria presença. A gente não consegue nem se conectar profundamente com Deus, com a fonte da criação, de verdade, profundamente, espiritualmente, não religiosamente, enquanto a gente não está reconciliado com a nossa origem, sabe? E isso faz com que a gente vá repetindo padrões. E aí nós vamos comprando padrões para repetir. Porque daí eu vou lá na igreja, por exemplo, e eu pego o padrão que todo mundo faz. E aí, por exemplo, vamos supor que aquela religião especialmente, ela me ensina a me sentir vítima. Ela me ensina a achar que tudo é o diabo, que tudo é, sei lá, é uma influência negativa espiritual. Aí o que acontece? Eu vou reproduzir esses padrões na minha vida. Só que, da mesma forma que eu preciso participar de algo para pertencer, né, eu tenho uma necessidade de estar em movimentos ideológicos, grupos, ou escola, ou trabalho, ou mesmo a rua. O que é a rua? São os vícios. Às vezes eu vou para os vícios como uma forma de pertencer. Tudo isso, gente, faz parte de um movimento de alma que, na verdade, tem muitos ganhos secundários. Né? Porque muitas vezes eu não estou preparado para olhar além do aparente. Muitas vezes eu não estou preparado para olhar a raiz daquilo que está acontecendo comigo. E como eu não estou preparado para olhar para a raiz, eu vou para onde eu sobrevivo. Por isso, coloca essa palavra aí, essa palavra é muito importante, sobrevivência. Vou até voltar um pouquinho aqui, ó. Os nossos ancestrais, eles não tinham essa consciência sistêmica. Na verdade, nós estamos buscando essa consciência sistêmica agora e muitas vezes é até difícil a gente estar nessa consciência e se manter nela. Vocês percebem? Tem gente que está aqui assistindo comigo, que está aqui toda sexta-feira comigo, que não perde uma live, que está estudando comigo. Tem gente aqui do Ativação Sistêmica, que aliás começa semana que vem. Quem ainda não sabe sobre ativação sistêmica, ele é um curso muito legal, só que eu só estou liberando essa turma, que é uma turma VIP, que vai ser uma turma de formação, só para pessoas que já fizeram algo comigo, ou que estão acompanhando os movimentos sistêmicos, pelo menos nas lives aqui, tá? Depois, quem quiser saber desse ativação, me fala, porque depois nós vamos ter uma outra formação da ativação sistêmica, provavelmente em julho, que daí sim eu vou liberar para outras pessoas. Mas esse, necessariamente, como ele vai ser um movimento muito acompanhado, tá? Então, quem desejar saber, fala mais. Mas assim, a sobrevivência, quando a gente olha aqui, né, para nossa ancestralidade, e a gente olha com esse olhar de, cara, eles fizeram tudo o que precisava ser feito para sobreviver, para garantir a sobrevivência, para trazer a sobrevivência, e através da sobrevivência eu cheguei. Eu, quando eu estou inconsciente, eu vou repetir os mesmos padrões deles, eu vou fazer a mesma coisa que eles, eu também vou viver em função da sobrevivência. Por isso que eu me conecto com as coisas sem pensar. E quando eu estou no piloto automático, eu tenho ganhos secundários, que é o tema da nossa live de hoje. Ganhos secundários são os ganhos além da aparente, de eu me manter na dor para pertencer, para ficar parte, para me sentir parte da minha família. Quando eu não consigo me sentir parte da minha família, eu acabo arrumando grupos. Eu acabo arrumando formas de me sentir pertencente de alguma forma. E aí muitas vezes eu fico radical a respeito daquilo, porque é a única forma que eu sinto de continuar sobrevivendo, tá? Então a palavra sobrevivência, ela vai caminhar muito com a gente aqui.
Até pra gente falar da importância pessoal e do ser vítima, que daqui a pouco eu entro mais profundamente com vocês, tá? Então, nós temos a memória celular, nós temos a cultura, que é então isso que já estava pronto quando a gente chegou na vida, que tem a ver com o lugar onde a gente mora, que tem a ver com a comunidade que a gente foi criado, que tem a ver com os grupos que a gente convive, tá? E que formam crenças, conceitos, filtros para a gente se relacionar com a vida. E que não foram a gente que escolheu. Todas essas heranças que eu tô falando aqui para vocês, gente, é bem importante que você se lembre que isso aqui você não escolheu conscientemente. Não foi você que foi lá e escolheu ter diabetes de família, entendeu? Não foi você. Não foi você que escolheu contratar relações de abuso para a sua vida. Não foi você que escolheu não conseguir ficar numa relação de casal porque você sente que a qualquer momento você vai ser abandonado. Entende? Tudo isso aqui faz parte das heranças. Heranças é algo herdado. Herdado não foi você que foi lá escolher essa forma de se relacionar com a vida, tudo bem? Tá? Então é bem importante você saber disso para a gente poder dar andamento aqui. Vocês têm alguma dúvida? A Cris tinha escrito aqui, excesso de algo sempre tem uma fuga. Exatamente. Excesso de qualquer coisa sempre tem uma fuga, né? Ah, eu tô viciada em trabalho. Ah, eu tô viciada em ir na minha religião. Ah, eu tô viciada em estudar. Tudo isso tem algo por trás, né? E a terceira coisa aqui é sobre a aprendizagem. O que é aprendizagem? Isso aqui, gente, são nomes que eu fui dando, tá? Se você for procurar uma outra metodologia, você vai encontrar outros nomes, provavelmente. Muitas teorias, muitas filosofias aí sistêmicas e filosofias de desenvolvimento pessoal falam sobre isso. Mas a Paula foi criando alguns conceitos para facilitar e para criar uma metodologia de observação fenomenológica sistêmica. Por isso que eu falo esses nomes, tá? Esses são os nomes que a Paula colocou e tem a ver com essa forma de enxergar e estudar, tá bom? O que tem na aprendizagem, então, que é esse terceiro círculo aqui? Na aprendizagem, nós temos dois processos. Nós temos um processo de passagem desde a nossa concepção, gestação e nascimento, e todo o processo em que a gente vai aprendendo a linguagem. Então, desde a barriga da nossa mãe, as coisas estão sendo formadas no nosso sistema nervoso central. Quando você está na barriga da tua mãe, você não sabe o que está acontecendo lá, você ainda não tem cognição para entender, você não ouve as palavras. Você ouve, a gente já tem estudos aí que provam que a gente ouve as coisas na barriga da mamãe, mas a gente não ouve com significado. Mas a gente tem sensações dentro da barriga da mãe. Quem aqui já teve filho sabe que a Cris, por exemplo, tá aqui mais ativa conversando hoje, né? A Cris tem filho. A Cris sabe que teve alguns momentos durante a gravidez que ela se assustou, não é? É impossível ela nunca ter se assustado. É impossível ela nunca ter ficado com medo de alguma coisa. É impossível ela nunca ter ficado, sei lá, com medo de não dar conta do filho, medo de não saber o que fazer com a criança, entende? Todas essas informações, elas vão sendo passadas na barriga da mamãe. Todas as informações de quando você sai da barriga da mamãe, tem aula sobre isso também. Depois, quem quiser me pede. Paula, eu queria uma aula mais profunda para eu entender o que acontece nesse período de 0 anos de concepção até 14 anos de idade. Eu te passo, tá? Mas é importante que você saiba que existem 3 dores que elas têm a ver com a nossa experiência já física, que é a dor da rejeição, pode escrever aí, a dor do abandono e a dor da culpa. O abandono é quando a gente sai da barriga da mamãe e aí a gente, todas as vezes que a mãe se afasta, todas as vezes que o pai se afasta, mas principalmente a mãe, a gente se sente abandonado. Meu Deus, eu tô sozinha aqui. A mãe saiu para fazer xixi. Ela foi ali rapidinho e já voltou. A criança, ela tem a sensação física e neural de abandono. Você entende? Tá? E isso tudo a gente vai levando para a vida. Aí quando a criança começa a ouvir, a entender, a juntar as palavrinhas, aí ela começa a ouvir coisas do tipo, se eu não tivesse engravidado eu não tinha casado. Eu senti tanto medo quando eu estava grávida de você. Sei lá, o pai diz, né? Se tua mãe não tivesse engravidado eu teria casado com outra pessoa e não com ela. Se eu não tivesse engravidado teu pai não tinha ido embora. Coisas que a gente vai ouvindo. Se eu não tivesse engravidado eu teria feito mestrado. Eu deixei de fazer um sonho XYZ, de ter uma carreira não sei das quantas, porque... Então tudo isso, gente, vai formando a base da nossa personalidade. Eu estou recapitulando isso com vocês porque tudo isso faz parte dos ganhos secundários.
Porque, e eu vou falando com vocês aqui, eu vou tendo vários insights. Se permita ter insights. Abre espaço no seu coração para você ter insights a respeito desse assunto, tá? Então, graças a tudo isso, a gente vai tendo vários movimentos. Em relação à relação de casal, a Tamira está perguntando, se apegar demais ao parceiro também seria uma fuga? Sim, com certeza, é uma fuga. Mas a gente pode olhar com a palavra ganhos secundários que ela pode ficar mais leve, talvez. Porque o que é o ganho secundário, por exemplo, numa relação de casal? Quando eu me apego ao parceiro, o que normalmente está relacionado a isso? Na verdade, para a gente não ficar num ponto só, eu quero que vocês ampliem a visão de vocês o seguinte. Quando a gente tem tantas dores aqui, então nós temos as questões da memória celular que a gente herdou, nós temos as questões da cultura que já estavam prontas que a gente herdou, das crenças, das formas de definir as coisas, e nós temos a nossa aprendizagem voltada principalmente para essa experiência que a gente teve, principalmente dos 0 aos 14 anos, em que a gente tem como base 3 dores que todo mundo tem. Todo mundo tem dentro de si essas três dores. Alguns têm mais uma do que a outra, mas todo mundo tem essas 3 dores, porque todo mundo passou por essas experiências, tá? Então nós temos as dores da rejeição, do abandono e da culpa. Então você imagina como é que nós vamos para a vida. Além de tudo, a gente aprendeu a julgar como certo e errado, como bom e mal. A gente olha para os nossos pais com muito julgamento e a gente perde os nossos pais do nosso coração. E aí como que eu vou para a vida? Eu vou para a vida sem pai nem mãe. Eu vou para a vida sem fonte, eu estou desconectado da fonte. Então, o que eu vou fazer com todos os meus relacionamentos? Com o meu relacionamento de casal, com o relacionamento com dinheiro, com o relacionamento com chefes e líderes, com o relacionamento com os pares, com os sócios, etc. Necessariamente, eu vou projetar neles essas dores e essas demandas que eu tenho dentro de mim, que eu não resolvi. Então, estava com um cliente recentemente. Cliente tinha feito vários movimentos, tinha trabalhado em vários lugares. Vou contar isso como um case para vocês que eu acho que vai ser bacana, tá? Tinha trabalhado em vários lugares, tinha feito uma carreira super legal, de repente ele perdeu o emprego. Aí o que aconteceu? Quando ele perdeu o emprego, ele acabou voltando a morar com a mãe, porque tem uma família, essa família ela tem bens, ela tem posses, etc. Só que essa mamãe, ela passou por um divórcio muito... Gente, isso é a história de quase todo mundo, tá? Tô falando assim, um cliente, mas isso é uma história que, tipo, eu tô falando de um caso, mas eu já lembro de uns 12 ao redor, só sem pensar. Imagina quantos são assim, tá? Isso, Tamires. Exatamente. Aí, o que aconteceu? Essa mãe teve uma separação muito difícil, e aí esse homem, essa mulher, mas nesse caso esse homem, ele voltou a morar com a mãe. Quando ele voltou a morar com a mãe, o que aconteceu? Ai, que delícia, bom dia! O que aconteceu? Ele parou de encontrar trabalho. Ele tinha várias propostas de emprego, mas nenhuma se concretizou. Falou, gente, mas o que está acontecendo comigo? Buscou ajuda para saber o que está acontecendo comigo. Eu quero voltar ao mercado de trabalho, mas não vai, não consigo. Não consigo ser recolocado. Parece que todas as empresas que eu chego faz a entrevista é maravilhosa, todo mundo gosta de mim, a hora que chega na reta final, não me contratam. Aí nós começamos a investigar o além do aparente. Quais são os ganhos secundários que você está tendo? Isso é uma pergunta que você sempre pode fazer, tá? Quais são os ganhos secundários que eu estou tendo, que estão além do aparente, para eu ficar nessa questão, para eu não conseguir realizar isso que eu tanto desejo? E aí a gente foi se aprofundando, foi olhando para isso com bastante carinho e gentileza, né? Porque o processo, gente, não é com chicote. O processo de você se auto-perceber e falar, peraí, eu estou a serviço do quê quando eu não consigo fluir na minha vida? Eu estou a serviço do quê ou de quem quando eu não consigo ganhar dinheiro? Quando eu não consigo manter o dinheiro? Eu estou a serviço do quê quando eu só contrato para minha vida relações pesadas, relações de abuso, relações de codependência? Eu estou a serviço do quê e de quem quando eu não consigo me realizar profissionalmente, independente do que eu faça? Então, quando você vai fazendo essas perguntas, nós vamos enxergando além do aparente. Então, quando nós colocamos no campo essa questão, né, por que ele não, então, conseguia fluir em relação ao trabalho, então nós vimos o seguinte, quem estava pagando a manutenção da vida, no fim era a mãe. Vou colocar aqui, ó, um pai, uma mãe, tá? Vocês enxergam aí?
e um filho, tá? Aí o que aconteceu? Vamos estudar didaticamente, isso aqui é o que mais acontece nas famílias. Então, às vezes a mamãe morreu, às vezes a mamãe está sempre doente, às vezes a mamãe está com depressão, né? Às vezes a mamãe tem... Esses dias mesmo eu atendi o caso de uma mamãe que tem muita depressão, muitos anos. Então, o que acontece? E aí, vamos supor, tá? Vou fazer um caso assim, que a mamãe tem muita depressão, que a mamãe tem uma dor muito grande na alma e a vida inteira ela ficou adoecida com essa depressão, tá? Então, esse homem aqui acabou indo embora, que é o marido da mamãe, tá? Esse homem acabou indo embora. Às vezes esse homem ele não vai embora fisicamente falando. Às vezes esse homem ele vai embora de alma. Às vezes ele também ele sai, às vezes ele tem uma relação extraconjugal. E a traição, ela tá ligada, gente, um dia eu falo mais sobre isso, tá? Mas a traição, ela tá ligada a uma necessidade desse homem de ser visto. Eu já fiz algumas constelações que a gente vê, inclusive, no campo, como é que a gente, quando tem o olhar sistêmico, a gente acha até bonito, sabe? Porque o homem, ele quer tanto ser visto, que ele acaba arrumando uma amante que vem ali, mas essa amante, na verdade, ela não está nem a serviço desse homem, ela está a serviço dessa mulher. É quase como se essa mulher fosse lá e falasse assim, ai, por favor, dá conta do meu marido, porque eu não consigo. Eu atendi muitas mulheres que verbalizavam para mim, Paula, eu pagaria para alguém transar com meu marido. Eu pagaria, não aguento ver ele chegando perto de mim, que eu acho um inferno, mas eu não vou me separar. E eu estou confessando isso para você, e muitas mulheres, obviamente, não vão ter coragem de confessar isso, entende? Mas o movimento de alma dessa mulher está deixando esse lugar vazio. E muitas vezes, ó, até caiu a bonequinha, tipo isso mesmo. É como se ela tivesse num outro plano. E por que essa mulher tá assim? Porque ela olha, ó, vocês veem que ela tem olhinhos aqui, esse bonequinho? Então ela tá assim porque ela olha para trás, ela olha para uma dor. Talvez ela olhe para uma dor das mulheres da família, talvez ela olhe para uma dor da própria mãe dela. Talvez ela esteja vinculada a uma dor muito profunda de não ter se sentido amada. Então ela fica de costas e esse lugar fica disponível. Vou até trazer um pouquinho mais para cá. Aí muitas vezes quem entra nesse lugar? O filho ou a filha. Entra nesse lugar para como se fosse uma companhia para esse pai, para essa mãe que fica aqui, tá? Porque isso acontece nos dois movimentos. Aqui eu tô falando mais da mãe, né? Mas aí o que acontece? Vamos supor que nesse caso aqui, que eu estou falando de um homem, o que esse homem faz? Esse homem, ele faz assim, ele vai brigar com o pai. Você não é bom o suficiente para minha mãe. Você é um péssimo homem para minha mãe. Eu vou ter que ser o homem da minha mãe. É como se na alma esse homem falasse isso. E aí o que acontece? Ele vem aqui cuidar da mãe, ó. Olha aqui o movimento. Ele vem aqui cuidar dessa mãe. Ele vem pegar essa mãe no colo, ele vem cuidar da forma possível para ele. Percebe? Aí o que acaba acontecendo? Ele também está julgando o pai e a mãe da mãe dele, está julgando os avós dele. Está dizendo, vocês não foram suficientes para minha mãe. Onde que essa criatura vai parar? Percebe que ele está totalmente fora do lugar? O lugar dele é aqui, ó. Aqui é o lugar de filho dele. Todas as vezes que a gente sai do nosso lugar, a gente perde o fluxo de vida. Escreve isso. Todas as vezes que eu saio do meu lugar em qualquer relação, mas principalmente quando eu saio do meu lugar na relação, em relação aos meus pais, eu perco o meu fluxo de vida. Todo mundo tem uma catarata de luz e vida. Eu costumo brincar que se você olhasse para o céu assim com um olhar espiritual, sabe? Muito profundo, muito sistêmico, você seria capaz de ver um fluxo passando do alto a baixo até o núcleo da Terra, voltando. Imagina isso aí em você. Olha quanta força dá quando a gente centra no nosso lugar. Quando a gente sente a potência da luz da nossa vida. Quando eu saio do meu lugar, eu perco a potência da luz da vida. Entende? Então, eu vou lá para trás. Então, esse homem aqui, ele está lá cuidando da mãe dele. Pode ser o contrário, pode ser você, menina, cuidando do teu pai. Eu fui filhinha do papai muito tempo. O que é filhinha do papai? Eu fazia esse papel. Por alguma razão de alma lá, desconexão de alma em relação às coisas lá do meu pai e da minha mãe, eu interpretei que meu pai precisava de né, inconscientemente, gente, eu interpretei que meu pai precisava de uma companhia e eu fiquei lá no lugar dessa companhia por muito tempo.
Aí como é que você vai ter uma relação de casal? Esse lugar já está ocupado. No caso de um homem que está assim, ele até pode ter uma namorada, ele pode ter uma noiva, às vezes ele até casa, mas ele não consegue ficar nessa relação de casal com leveza. Muitas vezes ele, inclusive, contrata uma mulher que vai viver a mesma dinâmica de dor que ele. Porque a gente faz isso de alma, para a gente se manter na dor. Lembra do pertencimento que eu estava falando no começo da live? Nós queremos tanto pertencer à nossa família que a gente dá um jeito de fazer igual a eles, mesmo que a gente pareça estar fazendo diferente. Entende? E os ganhos secundários disso são, assim eu garanto que eu faço parte da minha família, por mais que eu sofra. Porque no inconsciente sistêmico, nós vamos ao sacrifício para cuidar da dor daqueles que vieram antes. Então esse homem está aqui, ó, e aí ele ganha o que a gente chama de importância pessoal. O que é importância pessoal? Vou baixar aqui um pouquinho, porque agora já está doendo meu braço. A importância pessoal, que é um ganho secundário muito grande, é aquele movimento que daí você ouve assim, por exemplo, esse homem com certeza ouve assim da mãe dele: você é o melhor filho que eu tenho. Você é o único filho que cuida de mim. Ah, querido filho, se você não cuidasse de mim, eu não sei o que seria de mim. Ou então ele ouve o seguinte: ah, meu filho, se você não tivesse doente, eu não sei o que seria de mim. Eu não posso nem morrer, porque se eu morrer, quem vai cuidar de você? Então, sem querer, gente, isso é muito profundo, muito sério que eu tô falando pra vocês, tá? Por isso que eu construí um caminho pra gente chegar até aqui. E, mais uma vez, não vai dar tempo de aprofundar outras coisas, mas eu acho que tudo que a gente tá aprofundando aqui já é bem profundo. Estamos aprofundando profundamente, né? Mas, olha só, essa questão da importância pessoal, ela é muito delicada. Porque nós mantemos doenças na nossa vida, nós mantemos pobreza na nossa vida, nós mantemos perdas de dinheiro, nós mantemos perdas mesmo, sabe? A gente dá um jeito de perder, a gente bate carro, a gente faz maus negócios, a gente contrata pessoas que roubam a gente faz parcerias esquisitíssimas. Por quê? Tudo isso para manter a importância pessoal perante um pai ou uma mãe ou alguém da família. O que é essa importância pessoal? Até a importância pessoal diante da sociedade, que tem a ver, tudo isso tem a ver com o que a gente está vivendo lá nas nossas relações de base. Porque a gente saiu do nosso lugar, porque a gente achou que tinha que ir lá cuidar da dor de alguém. Olha o olhinho desse bonequinho, tá aqui grudadinho na mamãe. Aí, tá lá na vida dele acontecendo para ele. Ó, vou colocar aqui, ó. Tá lá acontecendo na vida dele. Dinheiro, prosperidade, realização pessoal, profissional. Tá acontecendo amor, tem um monte de coisa que tá ali prontinha para ele receber da vida. Felicidade, dinheiro, o que mais é possível, que uma vida maravilhosa, que a gente está programado para ter uma vida maravilhosa, tem para nós. Mas essa pessoa não consegue nem olhar para lá, porque ele tá aqui, ó, vidrado. E aí, a queixa, vamos voltar para aquela situação que eu estava contando, né? A Tamires falando, eu guardo e guardo dinheiro, aí tudo quebra, lógico. Porque, na verdade, a tua alma de criança diz assim, se eu tiver muito dinheiro, eu vou me sustentar sozinha. Se eu tiver muito dinheiro, eu não vou mais ser vista e sentida pelos meus pais. Porque a gente cria movimentos de dependência. Então, por exemplo, falando do case que eu estava contando para vocês, cliente, como é que o cliente vai arrumar um trabalho novo se na alma dele ele precisa ficar cuidando da mãe dele? E se no inconsciente dele, da criança dele, que está achando que precisa ser cuidado, precisa cuidar da mãe, na verdade mesmo, o que essa criança dele quer? Ele quer ser visto e quer se sentir amado. Só que ele corre um grande risco, inconscientemente ele pensa, que ele corre um grande risco que se ele for trabalhar, se ele for casar, se ele for morar sozinho, se ele bem suceder, a mãe dele não vai mais amar ele. Porque a mãe dele precisar dele. Na cabeça dele, na cabeça dela, esse pai, essa mãe precisar dele ou dela para que ele se sinta amado. Então, ele vai adoecer ou perder dinheiro para não dar conta de bancar a própria vida. Assim, mesmo reclamando, mas eu não suporto a minha mãe, mas eu não suporto meu pai, mas eu não aguento mais viver nesse padrão, eu não aguento mais morar com eles, eu não aguento mais. Toda vez que acontece alguma coisa, eu preciso pedir dinheiro para minha mãe, preciso pedir dinheiro para o meu pai, eu não aguento mais isso. Mas, na verdade,
essa necessidade de ser visto só é suprida enquanto está inconsciente. Porque o que nós estamos fazendo aqui? Um caminho para você sair disso, tá? Mas essa sensação de ser visto só acontece quando eu preciso. E eu crio situações para precisar. Então eu gasto para não ter dinheiro e assim eu sou obrigada a ficar lá, porque eu não tenho dinheiro para pagar um lugar para mim. Entendeu? Eu gasto e aí eu não consigo manter o dinheiro. E inclusive a força para manter o dinheiro vem do pai. A força para manter um relacionamento de casal saudável para uma mulher vem necessariamente de eu olhar para o meu pai e tomar o meu pai no meu coração. Enquanto eu não tomo o meu pai no meu coração, enquanto eu não vejo o meu pai e sinto o meu pai como parte de verdade, enquanto eu não olho meu pai sem julgamento para tomar ele no meu coração, enquanto eu estou questionando a humanidade dele com a minha mãe, enquanto eu estou questionando a humanidade dele em relação à vida dele, enquanto eu estou questionando se ele traiu, se ele não traiu, enquanto eu estou questionando se ele ficou perto, se ele não ficou perto, eu perco a essência da vida. A essência da vida é a concepção, gente. Escreve isso. A essência da vida está na concepção. O que o teu pai e o que a tua mãe tinham que fazer por você como pai e mãe, eles fizeram na sua concepção. A tua mãe fez um pouco mais, porque tua mãe precisou ficar o tempo da tua gestação. Fez muito mais no sentido físico, mas ela fez um pouco mais no sentido sistêmico. Porque o teu pai deu um espermatozoide. Esses dias, até vou postar de novo aqui, veio uma reportagem falando que a chance de nós nascermos é 1 em 400 trilhões. 1 em 400 trilhões. Ontem eu estava refletindo com uma cliente, eu não lembro nem com quem que eu estava atendendo. E a gente refletiu o seguinte: se o teu pai de alma tivesse dito sim para a tua vida, no momento que ele liberou o espermatozoide na relação sexual com a tua mãe, e tua mãe não tivesse dito sim, você não estava aqui. O sim espiritual que teu pai e tua mãe deram para você é muito grande. É incondicional, é surreal, é sublime, é sobrenatural, não existe nada igual. Entende? Só que se o teu pai tivesse dito sim, tua mãe não tivesse dito não, você não estava aqui. O contrário é verdadeiro. Se tua mãe tivesse dito sim para a sua vida, de alma, espiritualmente, e teu pai tivesse dito não, você não estava aqui. Olha que profundo que é isso, gente. O verdadeiro amor incondicional, que nós deveríamos ser ensinados na escola a tomar, mas o Satanás não deixa, diz o mais esperto que o diabo. Inclusive, esse livro aqui é maravilhoso, tá? Quem não leu esse livro do clássico Napoleão Hill, um dos caras mais que revolucionou o desenvolvimento pessoal no planeta, leia esse livro, que esse livro é muito bom, tá? Nós aprendemos que pai e mãe, nós aprendemos que existe um jeito certo do pai e da mãe de ser, nós aprendemos que existe um jeito de cuidar dos filhos, que se o pai e a mãe não fazem assim, eles não são um bom pai, não são uma boa mãe. Cara, sai dessa. Teus pais tinham que te dar, eles te deram na concepção, gestação e nascimento. Escreve esse ciclo. Concepção, gestação, nascimento. Ponto. Não tem nada que teu pai e tua mãe tem que te dar que 7 bilhões 939 milhões 837 mil 557 pessoas que existem no mundo não podem te dar melhor, muito melhor. E não tem nada que 7 bilhões 937 milhões 837 mil 554 pessoas podem te dar melhor do que o teu pai e tua mãe já te deram quando eles fizeram você. É sobre isso. Quando você entende isso, você pode olhar para essa imagem aqui, ó, o pai com a amante, a mãe olhando para a dor da avó, pedindo colo lá para as mulheres da família, uma dor muito poderosa, sabe? Muito, muito sofrida. E você lá tentando cuidar da mãe, tentando cuidar do pai. Inclusive, vou fazer só um adendo aqui, tá? Você tá lá cuidando da mãe, mas tá morrendo de saudade do pai, tá? Por isso que geralmente quem tá muito ligado a por exemplo, você mora com a tua mãe, ou você defende mais a tua mãe, mas você repete mais coisas do teu pai. Por quê? Porque a tua alma tá morrendo de saudade do teu pai. E pela lei do pertencimento, eu vou ler um texto para vocês rapidinho aqui do Bert Hellinger, vocês vão ver que pela lei do pertencimento,
Esse amor de alma faz a gente repetir mais aquele que a gente nega. Por quê? Porque a nossa alma está morrendo de saudade. Então, no fim, eu tô aqui cuidando da minha mãe, mas eu tô morrendo de raiva dela. Pode perceber, quem cuida da mãe, quem cuida do pai, quem cuida de um ou do outro, quem acha que um é menos do que o outro e que precisa da tua ajuda, normalmente você tem raiva dessa pessoa e não quer assumir, inclusive. Mas por que a gente tem raiva? Porque a gente queria ter os dois dentro do nosso coração. Mas a gente entra no movimento de mediação. É quase como se você ficasse bipolar. Inclusive, a bipolaridade é explicada aqui, tá? Um dia a gente fala mais sobre transtornos psiquiátricos na relação sistêmica, mas ó, o bipolar ele fica aqui, ó. Ele tá dividido entre o pai e a mãe. Ele não sabe se ele tem que cuidar do pai ou se ele tem que cuidar da mãe. Se ele busca o pai que tá morrendo de saudade do pai ou se ele busca a mãe que tá morrendo de saudade do colo da mãe. Porque no fim também tá morrendo de saudade do colo da mãe, porque não sente que a mãe pode cuidar. Entende? Na verdade, esse filho tá achando que esse pai e essa mãe são fracos. Na verdade, esse filho tá achando que esse pai e essa mãe, eles não têm o suficiente para cuidar de si. E aí o que acontece? Esse filho não consegue olhar para a própria vida, não consegue olhar para a própria abundância da vida, não consegue olhar para o próprio fluir da vida. Entende? Qual é a solução? A Dory diria, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nadar, nadar. Continue a estudar, continue a constelar, continue a nadar, nadar, nadar. Olha esse texto, gente, esse texto aqui esse é o tapa na cara sistêmico do dia, tá? Do Assimetria Oculta do Amor, de Bert Hellinger. O nome do texto, quem tem esse livro pode procurar lá na página 118, tá? O nome do texto é Eu Aceito que se torne igual ao seu pai. A Vix tá aí. Continue a nadar. Amiga, você me deu um chaveiro da Dory, né? Ai, ai. Então, olha só. Olha esse texto. Esse texto ele é muito profundo, muito sério, muito revelador, tá? É um expansor de consciência. Até entrou uma pessoa aqui que é expansão de consciência, então vou até utilizar esse termo. Aceito que você se torne igual ao seu pai. Uma mulher divorciou-se do marido alcoólatra e ficou com a guarda do filho. Ela temia que o filho ficasse igual ao ex-marido. O terapeuta disse-lhe que o menino tinha a liberdade de imitar o pai e que se ela quisesse livrá-lo da necessidade sistêmica, pega essa, hein? Se ela quisesse livrá-lo da necessidade sistêmica de ser igual ao pai, ela deveria dizer para o filho, então, você pode ficar com o que eu lhe dei ou com o que o seu pai lhe deu. Quem tem filho, pega essa aí, tá? Porque não é só para o pai e mãe alcoólatra, não. Tudo aquilo que você não aceita no teu marido, o teu filho vai ter a tendência de copiar. Tudo aquilo que você não aceita em você, teu filho vai ter a tendência a copiar. Tudo que o seu marido não aceita em você, teu filho vai ter a tendência a copiar. Tudo que o teu marido não aceita nele, o teu filho vai ter a tendência a copiar. Tá? Então veja bem. Se ela quisesse livrá-lo da necessidade sistêmica de fazer isso, eu deveria dizer-lhe: você pode ficar com o que eu lhe dei ou com o que o seu pai lhe deu. Pode ser como eu ou pode ser como ele. E nós que somos filhos, que estamos aqui estudando como a gente se liberar de ganhos secundários, nós temos que dar esse comando para nossa criança. Para lá, criança querida, você pode ser igual ao papai, você pode ser igual à mamãe. Tá tudo bem você ser igual ao papai, tá tudo bem você ser igual à mamãe. Quanto mais consciência você tiver, mais você vai fazer isso na luz, mais você vai pegar as forças dos seus pais e não as densas questões deles. Mas enquanto você não se reconcilia com o que eles são para você, você não consegue, você vai ficar levando só a pior parte. Só a parte que você justamente não queria, tá? Então esse comando é muito importante. Você pode ficar com o que eu lhe dei, você pode ficar com o que o seu pai lhe deu, e você pode ser como eu ou ser como ele. A mulher objetou: meu Deus, mas e se meu filho se tornar um alcoólatra? Se tornar um drogado? Se tornar um desempregado? Se tornar um adoecido na vida que não consegue sair da cama? E se tornar um traidor? E se tornar um megalomaníaco? E se tornar um psicopata? Vale para tudo, tá? Meu Deus, mas e se ele se tornar um alcoólatra? O terapeuta então responde: mesmo assim, diga-lhe: eu aceito que você se torne igual ao seu pai. O teste é esse. Respira fundo e perceba.
Então, o complemento do texto diz: o efeito desse tipo de permissão e de respeito pelo pai é que o filho pode alimentar o seu amor por ele, aceitando esse pai como ele é. E sem a necessidade de assumir o seu emaranhamento. Por que que a gente repete essas coisas? Por que que a gente fica nesse meio do rolo? Por que que a gente fica de mediador das questões dos nossos pais? Por que que a gente fica de mediador das questões das nossas famílias, ancestralidade e tudo mais? Porque a gente assume um emaranhamento graças a essa necessidade de pertencimento. Entende? Então, se a mãe dissesse, de jeito nenhum você pode se tornar igual ao seu pai, o filho, incapaz de se proteger, ficaria sujeito à obrigação sistêmica de fazer isso para respeitar o vínculo com o pai. Conservando exteriormente a lealdade a um dos pais e interiormente a outro. Olha isso, gente, vou falar devagar novamente. Ele conservando exteriormente a lealdade a um dos pais. Então, nesse caso, o filho tá assim, ó, mamãe, lembra da importância pessoal? Pode contar comigo que eu tô do teu lado, tá? Fica tranquila, eu tô do teu lado. Eu vou ficar com você, eu vou lutar por você, mãezinha querida. Conservando, então, exteriormente a lealdade a um dos pais, mas interiormente ao outro. Então, ele vai lá e ele começa, de repente ele não vai ser um alcoólatra, mas ele vai ter alguma questão para poder tomar esse pai no coração dele. Só que ele vai tomar na dor. Então, às vezes ele vai ficar viciado em remédio, às vezes ele vai ficar viciado em comida, em sexo, pornografia. Ele vai ficar viciado, o que mais? Em trabalho. Ele vai dar um jeito de honrar esse pai. Graças a esse emaranhamento, essa obrigação sistêmica. Porque interiormente ele vai estar conectado, porque nós somos pai e mãe. Bate aqui no teu coração, ó, papai, mamãe, papai, mamãe, papai, mamãe. Igualmente, pai e mãe. E nossa alma quer o nosso pai e nossa mãe para a gente se sentir completo, gente. Então, continuando aqui para finalizar. Então, conservando exteriormente a lealdade a um dos pais e interiormente ao outro, os filhos conseguem manter a família unida. Mas o sistema não atinge o tipo de equilíbrio que seus membros sentem como amor natural e espontâneo. Por esse motivo, nenhum dos genitores pode realmente triunfar sobre o outro. Por exemplo, os filhos imitam secretamente aquele que foi o vilão do divórcio, às vezes com consequências destrutivas. Inclusive, quando as adoções não são bem-sucedidas ou quando o casal enfrenta dificuldades com enteados, dá-se com frequência que os pais adotivos ou padrastos desejem substituir os pais naturais em vez de suplementá-los. Então, a lealdade para com os pais naturais pressiona o filho a abalar a nova família. Então, gente, é o amor que nos liga à nossa família. Voltando à primeira frase que a gente leu lá atrás. Sim? E olha só essa frase aqui. Depois eu vou postar esse caminho, tá? Uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem a essa família têm um lugar no seu coração. Eu ia fazer um exercício com vocês, mas eu não vou fazer porque ficou realmente muito intensa, né, Cris? E assim, foi muito profundo tudo que a gente trabalhou aqui. Nós estamos trabalhando já um exercício bem profundo. Então, eu vou fazer esse caminho aqui com vocês para a gente poder sair daqui com uma solução mesmo, tá? Vou fazer esse caminho aqui com vocês, que vai ser esse exercício. Já para vocês continuarem em reflexão, continuarem meditando depois do nosso encontro de hoje. Tá? Então, a primeira pergunta, a primeira frase que você vai trazer aí no seu coração é essa. É o amor que nos liga à nossa família e ao seu destino. Então, se você puder respeitar todo o destino da sua família, dos seus pais, se você puder olhar para os seus pais, para a sua família de origem e lembrar que antes deles te darem o sim, que trouxe a sua vida à existência, eles também são humanos. Eles também têm suas crianças machucadas e seus traumas e tudo mais. Teu marido também, tua esposa também. Estamos todos a serviço. Ontem eu fiz uma sessão muito profunda com
uma mulher, inclusive, mais velha. Eu achei muito bacana. Eu gosto muito quando eu trabalho com pessoas mais velhas, porque a gente vê que elas realmente estão buscando uma vida diferente. E ela saiu da sessão com essa sensação. Ela disse, Paula, agora eu entendi que a gente só estava a serviço. O teu pai estava a serviço do campo sistêmico dele e da tua mãe. Tua mãe estava a serviço do campo sistêmico dele e dela. E o que acontece nesse serviço? A gente faz o que já está pronto, já está na programação herdada. Lembra que eu falei lá no começo? Das heranças. Não vou mais pegar isso aqui que não precisa. Tá? Então, quando a gente pega, é o amor que nos liga à nossa família, a gente pode fazer a pergunta, peraí, eu estou a serviço de quê ou de quem? Quando eu estou repetindo esse padrão? Qualquer padrão. Tá numa situação que você não aguenta mais? Se pergunta, eu estou a serviço de quem ou de quê? Lembre-se que qualquer conflito é o início da solução. Lembre-se que qualquer sintoma denuncia algo que precisa ser incluído, precisa ser respeitado, precisa ser acarinhado, devolvido de volta ao teu coração. Paula, mas eu vou colocar um estuprador no meu coração? Você vai colocar... Não é que você vai colocar o comportamento dele, mas você vai incluir como parte de uma história. Não existe nada que aconteceu que não faça parte. A lei do pertencimento diz, tudo e todos que fizeram parte, não importa como, tem o direito de pertencer. Hitler tem o direito de pertencer, um dia nós vamos falar mais sobre isso também. Né? Não quer dizer que o que ele fez foi bom ou ruim. A gente não está aqui para atribuir juízo de valor, nós estamos aqui para lembrar que ele faz parte. E que as pessoas que foram vítimas dele também fazem parte. E que para aquele contexto, aquela situação foi a única possível para se acontecer. Estou falando de uma situação bem radical e ao mesmo tempo bem distante de nós, mas para a gente lembrar que as mesmas coisas aconteceram aqui. O teu pai e tua mãe, eles têm o direito de pertencer no teu coração. Se você exclui um deles, não importa por quê, você necessariamente vai ficar emaranhado. E em emaranhado, você vai ter obrigação sistêmica de repetição de padrão. E obrigação sistêmica de repetição de padrão é justamente o que você está querendo sair. Então, se só existe uma forma de resolver isso, que tal você começar a parar de contar a historinha para você e se conectar com a verdade? A verdade é que não tem ninguém que podia fazer para você o que teu pai também fizeram para você. Além e apesar de toda dor, além e apesar de todas as coisas que a gente julga certo e errado, o que eles deram para você é sublime, incondicional, sobrenatural. E basta. Ponto. Aí você pode dizer essa aqui. Uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem a essa família têm um lugar no seu coração. E se você encontrar que você está a serviço de outras pessoas além do seu pai e sua mãe, de uma avó, de uma tataravó, de um parente lá de trás, etc. Você pode também pedir constelação. Paula, eu preciso fazer uma sessão de constelação. Preciso aprofundar, já ampliei a minha consciência, mas agora parece que eu preciso entrar um pouquinho mais nisso aí. Pede sessão, sabe? Para mim, para algum outro constelador da sua confiança. Vamos olhar além do aparente o seu caso específico. Embora esses movimentos que a gente faz aqui, eles são movimentos de bastante solução, tá? Mas enquanto você não incluir no seu coração cada pessoa que faz parte, inclusive irmãos, inclusive abortos, um dia a gente fala mais sobre esses movimentos de inclusão. Talvez sexta da semana que vem a gente possa fazer algo nesse sentido, tá? Enquanto você não inclui, você fica com um buraco vazio. E aí você vai buscar fora o que na verdade está dentro. Por isso que fica em grupos de religião, ideologias, trabalho, por isso que fica viciado nas coisas, por isso que fica sofrendo através dos relacionamentos, por isso que projeta suas demandas nos relacionamentos de casal, nos relacionamentos de pares, de sociedades e tudo mais. Fica esperando que a pessoa dê para você o que você acha que teu pai tinha que ter te dado, ou que tua mãe tinha que ter te dado. E tudo fica muito sofrido, porque inclusive você vai encontrar pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Você está projetando pai, ele está projetando mãe, você acha que não? Entende? Para finalizar, gente, essa cartinha aqui é uma cartinha muito extraordinária. A gente fala dela muitas vezes e tem até uma imagem para representar. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ah! Vocês não vão acreditar. Meu Deus, eu ia procurar essa carta, eu peguei um montinho, eu virei aqui para olhar, já estava aqui. Olha, perceba como o campo é poderoso. Gente, é demais, né? Eu não me canso de surpreender com o campo. Ai, que demais. Então, olha bem essa cartinha aqui, ó. Essa cartinha, não sei se você vai conseguir perceber. Como é que tá o cadeado aqui? Quem pode escrever aí para mim? Como que você descreve essa imagem? O garotinho está...
Percebe que ele está atrás de um portão, tem uma grande corrente ali e o cadeado. O cadeado está aberto. O cadeado está aberto. Então, se você quer levar uma solução linda dessa live, inclusive eu, se eu fosse você, ia sair daqui, ia lá pro meu YouTube e ia pegar a meditação, é um dos últimos vídeos que a gente colocou lá no YouTube, tá? É uma meditação de conexão com a luz dos pais. Você precisa aprender e você precisa treinar a sua mente todos os dias, o máximo que você puder, a olhar os teus pais como sagrados, grandiosos e deixar a humanidade deles em paz. Se você fizer isso, gente, eu garanto pra você que você muda de vida. Então vai lá no YouTube, tem essa meditação, não vou colocar aqui. Vocês vão lá no YouTube e procurem essa meditação, para vocês fazerem o movimento ativo de tomar também. Porque senão eu dou aqui pra vocês, no fim vocês não vão nem usar. Então você vai lá no meu YouTube, você vai pegar uma meditação, é gratuita, gente, uma ferramenta gratuita, poderosa, maravilhosa, extraordinária, presente, caixa grande, como a gente fala em Axis, entendeu? Você vai lá, você vai procurar essa meditação e você vai fazer. Salva ela para você fazer com frequência. Meditação de reverência à grandeza da luz dos nossos pais, da luz da vida, e deixo a humanidade deles em paz. Que é exatamente isso aqui, ó. Abre logo a porra do cadeado. Para de ficar por trás achando que você é uma vítima. Para de ficar achando que teu pai e tua mãe são vítima um do outro. Para de ficar contando historinhas sobre a humanidade dos seus pais. E abre logo o cadeado e vai viver. Tem uma vida linda, maravilhosa, abundante, deslumbrante, cheia de coisas incríveis aqui pra você. O que você tá olhando pra trás ainda? Então, qual é a última cartinha aqui pra gente finalizar, que já passou, não sei nem como que o Instagram não baixou aqui, não terminou a live ainda. Por que você permanece na prisão quando a porta está completamente aberta? É uma escolha, gente. É uma escolha. Por causa da importância pessoal, por causa do ganho secundário de se sentir vítima, por causa do ganho secundário, olha só, eu tinha colocado 7 coisas aqui, de, eu sou humilde, uma crença de que, eu sou humilde, aquela humildade, de, olha só, não, as pessoas podem fazer o que quiser comigo, que não me abala. Isso aí é importância pessoal, isso aí é viagem na batatinha. Porque eu não sei pedir ajuda, aprende a pedir ajuda. Você não tem que pedir ajuda para os seus pais mais, seus pais não têm mais nada para fazer para você. Paga pela ajuda, inclusive. Quer mudar de vida? Paga pela ajuda. Eu mudei de vida quando eu comecei a pagar a terapia. Eu não tinha dinheiro, sabe o que eu fazia? Eu falava assim, fulana, pegava lá o mentor que eu queria ser tratado. Quantas pessoas eu preciso botar numa sala para você fazer um workshop e eu ganhar o processo de terapia com você? Preciso de 30 pessoas. Eu ia lá, botava 30 pessoas e ganhava. Tá achando o quê, gente? Vai ganhar de graça as coisas da vida? Não vai, porque você tem que tomar. A solução tem que ser tomada. Você não vai abrir o cadeado se você não abrir o cadeado. O cadeado não vai explodir na tua frente, abrir a porta da esperança e você vai encontrar o teu presente lá. Não vai. É ativo. E você só consegue abrir o cadeado e usufruir das coisas da sua vida quando você olha para trás e fala assim, beleza, pai, mãe, chega. Eu agora paro de julgar vocês como certo e errado, como bom, mal, como fraco, forte, ou caramba, 4, ou qualquer outra historinha. Eu tomo a luz da vida, eu tomo a luz da vida, eu tomo, olha aqui, ó, eu tomo a luz da vida. Eu me aproprio da luz da vida. E agora eu vou construir a minha vida. Aí você tem não só o direito, você tem o dever de fazer diferente deles. Entende? A porta da esperança. Aí você tem o dever. Escreve aí, eu tenho o dever de fazer diferente. Eu tenho o dever de fazer melhor que os meus pais. Gente, você tá aqui para evoluir a tua espécie. Você tá aqui para quê? Você tá aqui para copiar e colar o que eles já fizeram lá atrás. Tá amarrado em nome de Jesus, sai dessa. Os boletos já estão pagos. Uma galera tá lá pagando a mesma dor há muito tempo. Pega ali, ó. Se você começar a estudar a tua árvore genealógica, não fica muito profundamente estudando não, mas vai lá dar uma olhada na tua árvore genealógica. Você vai ver quantas mulheres separaram, ou quantas mulheres não tiveram filho, ou quantas mulheres tiveram um monte de filho e o filho morreu, quantas mulheres tiveram um monte de aborto, quantas mulheres tiveram, sei lá, diabetes, quantas mulheres tiveram infarto, morreram de infarto. Anteontem, não sei, eu estava tratando alguém que daí a gente foi olhando, todos os homens da família morreram de infarto.
O que não morreu de infarto foi embora. Como que aquela pessoa sentia a sua origem? Ela sentia todos os homens abandonam. Por quê? Porque no último homem, que foi o marido foi embora. E ela aprendeu a nomear como abandono. Entendeu? Aí, quando a gente foi sentir no campo os homens, ela sentia que todos tinham abandonado, mas todos tinham morrido de infarto. Mas percebe, a nossa alma não sabe entender o que é um abandono, porque a pessoa quis ir embora, ou o que é um abandono de alma. Tudo chega como abandono. Então, para de contar historinha, gente. As pessoas já fizeram tudo o que tinha que fazer. Já pagaram todas as dores que tinham que pagar lá atrás. Abre o cadeado. Abre o cadeado. Abre o cadeado. Abre o cadeado. Por que você permanece na prisão quando a porta está completamente aberta? Sim, todas as vezes que você estiver diante de um padrão, eu estou me arrepiando inteira, principalmente na minha perna esquerda. Todas as vezes que você estiver diante de um padrão que você não quer mais repetir, lembra disso. Fala, chega, eu deixo os meus pais, eu deixo o meu passado, eu deixo a minha origem em paz. E agora eu vou construir uma nova vida. Sim. Sobre o que eu vou falar semana que vem mesmo? Alguém me ajuda? Porque eu falei que eu ia falar alguma coisa que é baseado no que a gente está trabalhando aqui. Tá? Vocês podem me falar, gente, o que vocês querem estudar semana que vem, tá? Esse Café com Consciência, claro, ele vem dos insights, das coisas que eu estou trabalhando aqui, né, nas sessões. Vai começar a ativação sistêmica na terça-feira que vem. Quem quiser saber da ativação sistêmica me pergunta. Vai ser uma formação em fenomenologia e constelação, tá? Vai ser com a minha metodologia. Inclusive, eu estou escrevendo um livro. A gente começou a escrever um livro. Essas lives aqui, elas também estão sendo material para o livro. Tá? Por isso elas estão um conteúdo muito top. Pode olhar lá no meu YouTube. Meu YouTube tem uma sequência lá de Café com Consciência. Até não sei se está como uma playlist. Vou até pedir para a Bia dar uma olhadinha, ver se está como playlist lá para ficar até mais fácil, né? Façam essas meditações que eu estou falando para vocês, sabe? Façam esses exercícios. Lembre-se de perguntar, estou a serviço de quem aqui, tá? E usufruam, gente, usufrua. Eu acredito cada vez mais que a vida livre, a vida leve, a vida próspera e abundante, ela está diretamente relacionada à nossa capacidade de receber e usufruir, tá? E esses materiais que eu estou trazendo aqui para vocês são materiais maravilhosos, preciosos. Eu me elogio por isso, porque realmente as lives estão ficando muito bacanas. A gente está atingindo um nível de maturidade sistêmica incrível aqui. Preciso que vocês compartilhem. Se vocês não compartilham, trabalho, olha só, chegou a 20 pessoas aqui. É muito legal ter 20 pessoas aqui. Eu acredito que se uma pessoa foi impactada, já valeu a pena. Mas o trabalho tem que chegar a mais gente. E eu preciso de vocês, porque tem gente que só vai chegar no meu trabalho se for indicado. Né, que não vai chegar por uma propaganda que a gente vai fazer. Nós vamos começar a fazer os patrocínios e fazer alguns movimentos agora para fazer o lançamento do outro ativação que vai ser em julho, né? Mas, no geral, a gente precisa estar juntos aqui para que o trabalho cresça, tá bom? Então, também faça isso, também multiplique esse trabalho e no mais vamos juntos, tá bom? Vamos fazer um print do nosso encontro de hoje. 1, 2, 3 e... E aí você pode printar aí também, pode escrever por que valeu a pena, pode marcar a live, pode compartilhar lá na live e o que mais é possível, tá bom? Ó, beijo grande. Nossa, hoje o Instagram se superou, hein? Porque passou bastante de 1 hora o nosso encontro de hoje, tá bom? Beijo no coração. Feliz dia aí pra vocês. Tchau, tchau.